O filme começa no funeral de um adolescente chamado Darren Shan. Todos estão devastados pela sua perda, mas, chocantemente, ele está muito vivo. De fato, ele é visto dentro do caixão jogando videogames. A cena então corta para o passado e Darren explica como sua vida estava indo bem. Ele era popular na escola, tinha amigos legais e boas notas, o que deixava seus pais orgulhosos dele. A única parte negativa sobre sua vida era seu melhor amigo de infância, Steve. Um dia na escola, Steve convence Darren a pular a aula de história. Eles então vão para o telhado, onde Steve destrói várias lâmpadas jogando pedras nelas. Ele então desafia seu amigo a fazer o mesmo, mas naquele momento, o professor de história ouve a confusão vindo do telhado. Como resultado, os garotos são pegos, e seus respectivos pais são informados. Darren é quem sai pior, pois seus pais sempre acreditaram que ele era um aluno ideal. Eles o repreendem severamente e também o deixam de castigo por 2 meses inteiros. Além disso, eles o proíbem de continuar sendo amigo de Steve, citando que ele é uma má influência. É verdade, Steve é um idiota. No dia seguinte, enquanto caminha para a escola, Darren informa a Steve que seus pais querem que ele rompa a amizade. Ao ouvir isso, o último fica desanimado e acusa Darren de nunca se defender. Enquanto discutem, uma limusine passa e um homem dentro dela joga um panfleto que cai na frente deles. Acontece que é um convite para um evento de circo chamado Freak Show. O panfleto afirma que é realizado uma vez a cada 500 anos. Os garotos lembram de seu professor, dando um aviso contra ir ao show por sua natureza ilegal, mas eles decidem ir ao circo, mesmo assim naquela noite. Darren e Steve saem escondidos de suas casas e vão ao circo em suas bicicletas. É revelado que os garotos têm interesses peculiares. Darren é um grande fã de aranhas, enquanto Steve é obcecado por vampiros. No local, eles compram um ingresso de uma criatura anã semelhante a um humano, escondida atrás de uma cortina. No entanto, quando Steve lhe entrega o dinheiro, a criatura morde sua mão e foge. Os garotos ignoram o incidente estranho e entram no teatro. É revelado que o show atraiu pessoas de diversos grupos etários, principalmente adultos e idosos. Logo, o show começa, e o apresentador, Sr. Tall, sobe ao palco. Ele agradece ao público por ter vindo antes de apresentar vários freaks estranhos diante deles. Primeiro, um homem-lobo aparece e sua presença assusta a todos. Sr. Tall o direciona para uma mulher na audiência e, para o horror de todos, o homem-lobo arrasta para cima as mãos dela. Mas antes que alguém possa reagir, a mão da mulher se regenera e ela caminha em direção ao palco como se nada tivesse acontecido. Sr. Tall então a apresenta como Coral Limbs, outro membro do Freak Show. Em seguida, é a vez de Alexander Ribs, um homem sem aparente guirta de costelas. Guirta Teeth é a terceira membro, e ela pode surpreendentemente quebrar qualquer coisa com seus dentes fortes. Rhombus Two Bellies, seu parceiro, pode comer qualquer coisa devido às suas 2 barrigas. Ele até engole um triciclo inteiro e o cospe em uma peça. Então, uma freak bonita chamada Madame Trusca chama Darren ao palco e pede que ele seja seu assistente. No entanto, quando ela toca seu rosto, ela sente algo proibido dentro dele e recua. Conforme a apresentação continua, Madame Trusca encanta o público ao crescer pelos faciais instantaneamente, mas após seu ato, ela inesperadamente pede que o show seja encerrado. Apesar de seu pedido, o próximo ato, Larten Crespley sobe ao palco com sua parceira aranha, Octa. Ele impressiona a multidão com uma performance de dança enquanto toca um instrumento. Steve reconhece Larton de um livro sobre vampiros e sussurra para Darren que ele é realmente um vampiro chamado Hosten. Justo então, o show é interrompido pela polícia e pelas pessoas da cidade, incluindo o professor de história dos garotos. Enquanto os adultos discutem, Darren se esgueira para os bastidores e rouba Octa, fascinado por sua aparência colorida. Mas ao tentar sair, ele é forçado a se esconder quando alguém entra na sala. Para sua surpresa, Larten aparece com um homem velho discutindo a ameaça representada por um grupo de vampiros híbridos conhecidos como os Vampanese. De repente, Steve irrompe e implora para que o transformem em um vampiro. Ele diz que odeia sua vida porque não tem ninguém. Acontece que o pai de Steve desapareceu há muito tempo, enquanto sua mãe é uma bêbada. Após muita convicção, Larten finalmente cede e decide provar seu sangue.
No entanto, no momento em que coloca na boca, ele percebe que Steve é uma pessoa má, então ele se recusa a transformar o garoto em vampiro, fazendo com que ele saia correndo com raiva. Depois de um tempo, Larten finalmente percebe que sua aranha desapareceu, mas antes que ele possa verificar a porta, Darren se assusta e foge. Ele então chega à estrada, onde é pego pelo mesmo carro de antes. Dentro, 2 homens, Merlot e Sr. Tiny, começam a interrogá-lo. No entanto, logo é revelado que eles pegaram o garoto errado. Eles estavam realmente procurando por seu amigo Steve. Então, eles deixam Darren em sua casa, mas não antes de informá-lo que entrarão em contato no dia seguinte. Darren leva uma bolsa para a escola em sua bolsa, esperando mantê-la segura. No entanto, antes mesmo de a aula começar, Steve os vê. Ele começa a brincar com a aranha e, acidentalmente, a deixa cair no chão, permitindo que ela escape. No entanto, em vez de tentar pegar a aranha, Steve a persegue com a intenção de arrasta para cima, causando muita confusão nos corredores da escola. Muitos alunos fogem com medo, enquanto alguns até se machucam. Tendo tido o suficiente, Octa finalmente decide agir. Então ela morde Steve na bochecha antes de escapar pela janela. Como resultado, o último cai no chão e fica inconsciente por causa do veneno. Na cena seguinte, Darren corre de volta ao circo e implora a Larten para salvar a vida de seu amigo. Preocupado com as repercussões de um humano descobrir sobre sua existência, Larten inicialmente recusa ajudar. No entanto, ele eventualmente concorda em fornecer o antídoto com uma condição: que Darren se torne seu assistente vampiro. Isso significa que ele terá que deixar sua família, amigos e toda sua vida social. Darren também terá que desistir de ir à escola. Em resumo, ele terá que morrer. Apesar das precauções terríveis, Darren, que está desesperado para salvar seu amigo, concorda com as condições e recebe o sangue de vampiro de Larten. Depois disso, eles correm para o hospital para salvar a vida de Steve. Larten administra imediatamente o antídoto, que felizmente funciona, e Steve começa a se recuperar. O filme então corta para alguns dias depois, onde Darren começa a sentir seu corpo reagindo ao sangue de vampiro de Larten. Ele começa a desejar carne crua. Um dia, ele também sente uma vontade muito tentadora de arrasta para cima e sugar o sangue de sua irmã. No entanto, ele acaba se controlando e corre de volta ao seu quarto, onde encontra Larton sentado em um canto, lendo seus livros. Lurt e adverte Darren que ele precisa deixar sua casa, pois ele é uma ameaça para si mesmo e sua família. Darren não quer fazer isso, mas depois de chegar muito perto de prejudicar sua própria irmã, ele decide ir embora. No entanto, ele também não quer que seus pais continuem se preocupando com ele para sempre. Então, ele decide fingir sua própria morte. Mais tarde naquela noite, no telhado da casa, Larten ajuda Darren no ato, quebrando seu pescoço. Isso fará com que todos acreditem que ele caiu acidentalmente até a morte. O filme então corta para o presente, no funeral de Darren. Todos os seus amigos, professores e família prestam homenagens enquanto Darren está vivo e bem dentro do caixão, jogando jogos em seu telefone. Na mesma noite, Larten desenterra o caixão e tira Darren de lá, mas antes que eles possam ir embora, Merlot chega do nada e os embosca. Felizmente, Larten o enfrenta e consegue subjugá-lo temporariamente. Após o susto, ele leva Darren para os acampamentos do Freak Show, onde eles conhecem uma garota chamada Rebecca. Enquanto isso, Steve, abalado pela morte de seu amigo, se afasta da sociedade e se torna um maníaco. Quando a dor se torna insuportável, um dia ele contempla acabar com tudo, mas justo quando está prestes a cometer o impensável, Sr. Tiny chega lá e o impede. Ele menciona que está ciente da vida infeliz de Steve e de sua obsessão por tudo relacionado a vampiros. Ele então oferece a ele a chance de se tornar um vampanese. Acontece que Tiny e Merlot são vampaneses, e eles são uma raça diferente de vampiros, que ao contrário de Larten e os outros, arrasta para cima humanos para se alimentar de seu sangue. Também é revelado que vampaneses e os vampiros normais são arqui-inimigos, e eles não se dão bem. À medida que Steve ouve tudo em descrença, Sr. Tiny revela algo ainda mais chocante. Ele diz que Darren está vivo e feliz no outro mundo, algo que Steve sempre sonhou e aspirou. A revelação deixa o último furioso. Então, sem pensar duas vezes, ele aceita a oferta. Enquanto isso, Darren lentamente se acomoda no acampamento dos Freaks. Ele começa a treinar e ajuda os outros em suas tarefas. Um dia, Darren folheia
folheia as fotos de sua antiga vida e decide ligar para Steve. Mas antes que possa fazer isso, Larten chega lá, arranca o telefone de Darren e o quebra. Naquela noite, Sr. Tiny visita o acampamento dos Freaks para conversar com Larten e Sr. Tall sobre Darren. Acontece que o garoto tem poderes inatos especiais, então Sr. Tiny pede que eles os entreguem. Apesar de serem inimigos, um diplomático Sr. Tall educadamente diz a ele que pensará a respeito. Depois disso, Larten instrui Darren a não sair do acampamento, pois não é mais seguro para ele. Ele então começa a treinar Darren para que ele possa se defender caso algum dia esteja em apuros. No início, o garoto não consegue acertar um único golpe em Larten, mas à medida que seu treinamento avança, suas habilidades e força se desenvolvem. Por outro lado, Merlot transforma Steve em um Vampanese, o que lhe dá poderes irreais. O garoto também se torna mais malvado, e sua primeira vítima acaba sendo nada menos que seu professor de história. Enquanto isso, à medida que Darren começa a sentir fome, ele começa a desejar sangue fresco. Para remediar isso, Larten o leva a uma fazenda próxima e seda um homem. Ele diz que vampiros nunca arrastam para cima pessoas, eles apenas pegam emprestado seu sangue. No entanto, apesar de sua fome, Darren não consegue se obrigar a fazer isso, então eles voltam para o acampamento. Logo depois, o pacífico acampamento dos Freaks é invadido por um grupo de vampaneses impiedosas. O caos se instala enquanto os dois lados se engajam em uma luta brutal, resultando em muito derramamento de sangue. Fica claro que os vampaneses estão procurando por Darren, e logo o encontram escondido dentro de uma sala de fantasias com Rebecca. Os vampaneses atacam Darren, e uma briga feroz começa, mas felizmente, graças à chegada oportuna de Larten, Sr. Tall e os outros Freaks, a luta é eventualmente interrompida, e Darren é salvo de um destino certo. No entanto, quando a poeira abaixa, é revelado que Merlot sequestrou Rebecca. Na manhã seguinte, Darren parte para encontrá-la, pois se culpa por todo o incidente. Enquanto isso, Sr. Tiny sequestra sua família, esperando atrair Darren para uma armadilha. Depois de um tempo, Darren chega em sua casa e a encontra vazia. Ele então percebe um panfleto na mesa, convidando-o para o circo. Enquanto isso, Larten também decide entrar na luta, e então ele reúne suas armas. Na cena seguinte, Darren faz seu caminho até o circo, onde encontra Rebecca e sua família amarradas e penduradas na parede. Ele também fica perplexo ao ver Steve com os vampaneses. No entanto, ele ataca o ex-melhor amigo sem qualquer hesitação, enquanto Larten também chega e começa a lutar com Merlot. Como Darren não consumiu nenhum sangue, ele se torna muito fraco e facilmente se machuca em comparação com Steve. Mas naquele momento, Rebecca se liberta e ordena que Darren beba seu sangue para que ele possa recuperar sua energia. Inicialmente, ele se recusa a obedecer, mas quando Rebecca o assegura de que ela ficará bem, ele suga seu sangue. Em outro lugar, Larkin acaba sendo ferido muito gravemente, mas apesar disso, ele usa o último de sua força e apunhala Merlot bem no coração. Arrasta para cima ele imediatamente. Depois disso, Darren começa a lutar com Steve novamente, enquanto o Sr. Tiny observa de longe. Tendo tido o suficiente, ele decide intervir e parar os dois. Sr. Tiny ressuscita Merlot usando seus poderes especiais, transformando-o em uma criatura anã. Ele então pede aos dois garotos que venham com ele. Maravilhado com seu poder, Steve imediatamente aceita, mas Darren não. Após o confronto, Larten hipnotiza a família de Darren para que suas memórias recentes sejam apagadas. Desta forma, eles não se lembrarão dos eventos sobrenaturais que ocorreram bem na frente de seus olhos. O filme termina quando Darren retorna ao acampamento, onde todos os Freaks o recebem calorosamente e o fazem se sentir em casa. Chegamos ao fim do recap do filme Circo dos Horrores, O Aprendiz de Vampiro. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 5 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.